Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao podcast Focado no Direito. E o tema que nós vamos trazer hoje é o que é o direito, sua história e o constitucionalismo. E no tema de hoje, tratando aí do constitucionalismo, da história do direito, contamos aí com a presença do professor Márcio Silva, ele que já atua no magistério do direito, mestre em direito, atua também na advocacia, e vamos trazer as boas-vindas. Já de primeira mão agradecemos para você que nos acompanha, agradecemos a presença, professor Márcio. E seja muito bem-vindo, professor, suas considerações iniciais e contar um pouco do professor Márcio. Eu gostaria de agradecer primeiro ao Romário, a toda a equipe que está envolvida nesse projeto, um projeto importantíssimo de difusão do conhecimento, um conhecimento feito de forma diferenciada, porque está sendo construída pelos alunos, pessoas interessadas, alunos que absorveram a ideia do estudante e do aluno e estão representando de uma forma muito forte o estudante, aquele que busca o conhecimento. Então, parabenizar vocês, porque tem muita gente que conhece muita coisa e faz pouca coisa. E tem muita gente que conhece pouco, mas com esse pouco transforma em muito. E vocês estão dando um passo primordial, não só para o entendimento e o conhecimento de outras pessoas, mas para o crescimento pessoal e individual de todos vocês. Dizer que é um prazer enorme estar aqui, e esse projeto que eu vi ainda num germe, dentro de um sonho, se transformar em realidade, é muito gratificante poder participar nesses primeiros vídeos sobre assuntos interessantíssimos de direito. Eu gostaria de agradecer você, estender o meu agradecimento a todos os outros seus colegas e todas as pessoas que estão focadas, imbuídas nesse mesmo projeto. Parabéns, viu? Muito obrigado, nós agradecemos, focado no direito. Professor Márcio, atualmente foi um episódio que nós trouxemos aqui com a presença do ilustre Fábio Frederico, e ele nos trouxe a ideia da transformação de vida relativa à educação, direito. E, como bem disse também, na sua ilustre presença, o poder de difusão relacionado ao conhecimento do direito. E a história do direito, ela, desde o início da humanidade, desde o surgimento do conhecimento enquanto ser humano do indivíduo, já é importante artefato histórico para o direito, não é isso? Na sua visão, como magistério, né, atuando no magistério, também é formado aí também tem uma experiência na área histórica do direito, bem sabe aí e consegue explanar para nós, para quem está nos acompanhando, você que nos acompanha neste episódio, é o professor Márcio dizendo sobre a história do direito. Professor, o direito em sua essência, quais as principais características, isso num panorama histórico, as características fundamentais do direito? Primeiro é importante a gente saber que a história é uma matéria fundamental em tudo que você vai fazer na vida. Você conhecer a origem, conhecer o presente, você vai ter uma visão muito mais ampla e muito mais assertiva do futuro. E uma ciência como o direito, que é uma ciência que evolui juntamente com a sociedade, você não pode entendê-la de uma forma completa, de uma forma inteiriça, sem conhecer toda a evolução dela durante várias civilizações. Importante saber que o direito que nós temos hoje não é um direito que nasceu aqui no nosso país, não é um direito que nasceu no Brasil, as leis, a ideia de norma, a ideia de democracia, a ideia de república. E você não pode começar um projeto pela metade, ou não pode começar um projeto sem um conhecimento, sem saber a origem, os objetivos, o que buscou e como estamos hoje na situação do direito. Por isso que conhecer história é você saber realmente
a sua vida como ela é hoje, e você ter uma noção e poder contribuir para a evolução de vidas ou a evolução da matéria em um futuro aí muito próximo. Muitas pessoas cometem erros gigantescos porque vivem a vida como se não tivesse existido um passado, como se não tivesse existido uma história. E não existe uma valorização por parte dessas pessoas por acontecimentos históricos e por experiências de conhecimentos empíricos, conhecimentos científicos e conhecimentos doutrinários. A exemplo disso, Romário, a gente pode ver na forma como tratamos os nossos idosos, na forma como tratamos as pessoas que possuem conhecimento. Essas pessoas, muitas vezes, elas são descartadas. Elas parecem que são pesos na sociedade, ao ponto que em sociedades orientais, onde tem um desenvolvimento cultural, onde tem um desenvolvimento social, onde tem um desenvolvimento econômico maior, você vê essas pessoas serem veneradas, essas pessoas serem tratadas de uma forma diferenciada como os verdadeiros sábios da sociedade. Por quê? Eles já têm um conhecimento e eles já conhecem a trilha que deve ser transcorrida por todas as pessoas. Então, nada melhor do que você conhecer essa trilha, estar junto com a pessoa que já passou por aquele caminho difícil. E isso faz parte da história. A história, ela é essencial para que você conheça o direito, e isso eu tenho que pontuar de uma forma completa. Quem conhece o direito atual, sem conhecer como ele chegou nesse estágio, infelizmente conhece um direito parcial, tem um conhecimento e consegue difundir o direito de forma parcial e de forma errônea, porque o direito ele evolui, continuará evoluindo e evoluiu muito de acordo com os acontecimentos sociais de povos que existiram bem antes de o Brasil pensar em existir ou ser descoberto. E então, já objetivamente, a pergunta sequencial: o que é o saber jurídico, o conhecimento do direito? O que é em sua essência? A gente, quando vai falar de conhecimento, existe uma diferença enorme entre conhecimento e informação. Hoje nós temos uma sociedade que está presa no mundo da informação. E por ter uma quantidade muito grande de informação, eles acham que estão habilitados para atuar em determinadas áreas. A informação é algo que se desenvolveu muito ao longo da história, e a gente pode ver isso também em vários acontecimentos históricos. O advento da internet, o advento das redes sociais, Facebook, Instagram, e a globalização dessa questão de acesso rápido a informações longínquas trouxe uma quantidade de informação muito grande. Veja bem, Romário, quando você liga a televisão, ao acordar você tem várias informações, você passa pelo Instagram, várias informações, Facebook, várias informações, mas isso não é o conhecimento técnico e o conhecimento que deve ser utilizado e o conhecimento que vai participar da nossa evolução. O conhecimento é diferente de informação. A informação é quantitativa, quantidade muito grande. O conhecimento é qualitativo, uma qualidade no saber. Quem adquire conhecimento dificilmente esquecerá, como o andar de bicicleta. Se você aprendeu e você tem conhecimento em andar de bicicleta, você pode perder, às vezes, a técnica, pode estar um pouco enferrujado no caminhar, mas ali ao longo dos minutos você volta a ter aquele conhecimento. Então, o conhecimento é diferente de informação. O conhecimento do direito você consegue num ambiente comprometido, você consegue com pessoas comprometidas e que têm essa noção do que é conhecimento, lendo materiais que são materiais voltados ao conhecimento. E conhecer o direito, eu costumo falar que é você ter a sabedoria. Existe a informação, o conhecimento, e você consegue evoluir para o estágio absoluto, que é o estágio do conhecimento, que eu digo que é a sabedoria. A sabedoria é você aprender a conviver com as outras pessoas de uma forma pacífica, de uma forma integrativa, e usar tudo aquilo que você tem, que você aprendeu, que você adquiriu conhecimento para o seu bem-estar e para o bem-estar de todas as pessoas que estão ao seu redor. E quando a gente começa a aprender dessa forma,
buscando informação, transformando em conhecimento e evoluindo para a sabedoria, tudo fica melhor. A mesma coisa no direito. O direito é uma ciência que eu consegui encontrar o caminho da sabedoria. Porque algumas coisas que eu aprendo no direito me faz muito bem, me traz muita tranquilidade, me traz muita felicidade. Você conseguir encontrar regozijo dentro do conhecimento é a coisa que tem mais suprema, que é o saber. Você lê um livro e você conseguir curtir esse livro e você liberar endorfina aprendendo determinados conhecimentos, isso é uma completude do ser humano e eu consegui encontrar dentro do curso de Direito. Meus pensamentos sempre serão livres, independente de onde eu esteja, porque eu consegui aprender isso no momento em que eu busquei o conhecimento dentro do direito, e é isso que a gente tenta transmitir. Então tem tudo a ver essa questão de direito e conhecimento, a transformação. E depois, com o tempo, a gente começa a evoluir aquela questão de você ter uma sabedoria em determinadas áreas, e isso é gratificante. A ramificação do direito, né? E, inclusive, o senhor dizendo sobre qualidade e quantidade, é exatamente que a gente escuta até umas teorias, né? O que importa não é a quantidade, mas sim a qualidade, a sua base, né? E, inclusive, já indo senhor, ao ponto que o senhor já adiantou para nós, o direito, ele regula, né, nas ressalvas aí que deverão ser feitas, né? Mas no convívio social, é uma pauta que, inclusive, vamos trazer sobre o contrato social, que historicamente vem aí de uma determinação histórica, da regulamentação das diretrizes de como deve ser conduzida a sociedade, né? Isso vimos na história do direito, nas primeiras aulas. E já indo no conteúdo histórico, a sua visão em relação ao direito, qual foi o momento em que o direito começou a ser recepcionado pelos indivíduos e na formação social, né? Aí vemos lá a polis, formação da polis, depois vem surgir a res pública, aí vem a demo, e a família, né? Que inclusive tratamos num episódio anterior. E então, esses itens, né, que historicamente são relevantes para o direito, numa visão atual, que inclusive o senhor disse que é importante saber ter qualidade para ter, então, o conhecimento, um bom conhecimento em relativo ao direito. Nesses pontos que eu trouxe aqui, o seu horizonte histórico, né, o seu conhecimento relacionado a isso, em sua visão, né, esses pontos são importantes, né? Quais desses elementos começou a, então, ser exercido na sociedade? A gente pode identificar o direito desde as sociedades primitivas. Eu costumo dizer que a partir do momento em que uma pessoa colocou uma delimitação no seu território e disse isso é meu, ali começa a discussão de propriedade. Esse espaço é meu, esse espaço você não pode utilizar, esse espaço é de minha exploração. A gente começa uma discussão de direitos, de normas. Então, a existência do direito é essencial para a organização da sociedade. Sem a ciência do direito, a organização da sociedade seria impossível. Então, qual foi o estudo do direito? Qual foi a busca incessante e a busca que o direito sempre teve como pretensão? A organização da sociedade. A partir do momento em que duas ou mais pessoas começam a conviver, existe direitos e obrigações, existe anseios, existe quereres totalmente diferentes. Aí você tem que começar a discutir o regramento para isso. Então, ao estudar a história do direito, eles escolheram uma pontuação da história do direito, que é o estudo de civilizações que contribuíram e foram marcos no desenvolvimento do direito dentro de determinadas civilizações. Dizer que o que a gente tem hoje, na atualidade, já é discutido há
400, 500 anos antes de Cristo na Grécia Antiga. Dizer que os conceitos que nós temos hoje e conhecemos hoje não é algo novo. É algo que vem buscando uma evolução há mais de 500 anos antes de Cristo. Isso a história vem mostrando, pois a evolução vai se dando dentro das civilizações. A gente imagina, na Grécia Antiga, que teve uma contribuição muito grande na organização do direito, porque eles trouxeram a ideia de república, coisa pública, a ideia de democracia, um governo feito pelo povo. Eles dividiram a organização da cidade em polis. E as polis, nós temos até hoje a organização da cidade em polis. Então, eles buscaram uma forma de governo, uma forma de estrutura, onde seria mais fácil a organização entre as pessoas, o respeito às normas. E a Grécia ainda contribuiu com algo que a gente utiliza hoje, pensa que é um instituto novíssimo, que é o nomos, hoje conhecido como leis. Leis estatais que devem ser respeitadas para a organização. Então, o direito utilizado hoje, na verdade, é um direito que já vem de muitos e muitos anos atrás. Depois a gente passa pelo povo hebreu. Os hebreus contribuíram com o Pentateuco. Dentro do Pentateuco existem normas de condutas. Pessoas hoje leem um livro sagrado, a Bíblia, e não conseguem achar uma identificação do Pentateuco, mas os 5 primeiros livros da Bíblia são normas de conduta, normas de saúde, normas de higiene. Então, os hebreus despontou, não que não tenha existido outras, Romário, civilizações, Sim. mas os hebreus despontou como uma forma de codificação e organização do direito. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, alguns chamam de Torá. Os hindus, com o livro dos Vedas, são livros do conhecimento, a busca pela codificação e organização. E aí a gente passa pelo Império Romano. O Império Romano, que foi uma caracterização de divisão da sociedade por classes sociais. E a gente não tem isso hoje. Existia ali os patrícios, os clientes e os plebeus. Então, houve um crescimento muito grande da plebe, houve uma necessidade muito grande de se utilizar de leis, de normas, houve a criação de figuras mitológicas para fazer valer determinado poder. Então, sempre se buscou uma organização estatal, uma organização estruturada para que o direito pudesse funcionar. Você não pode esquecer que o direito ele só existe num estado de leis, um estado de organização. Um estado de anomia, não tem que se discutir em direito. O que é um estado de anomia? O estado de anomia é um estado onde não existe regras, não existe estruturas, no mínimo organizada, para que você possa discutir o direito. Então, o direito atual, ele ganha o nome de direito atual, mas, na verdade, ele é um direito que já vem de longo tempo, vários acontecimentos históricos. Quando a gente for falar aqui de constitucionalismo, tem alguns acontecimentos que eu não vou deixar de fora, que eu tenho que falar para a questão da evolução do constitucionalismo. Mas é importante saber que o que nós temos hoje é algo que já vem sendo discutido há muito tempo. Então, o nosso direito penal é um direito penal que já teve muito derramamento de sangue pelo mundo para chegar na condição que estamos hoje. Nosso direito civil, nosso Código de Defesa do Consumidor, nossa Constituição, nosso Código de Processo Civil, nosso Código de Processo Penal. Na verdade, não é algo que foi pensado hoje. É algo que já foi pensado por Jacques Rousseau, já foi pensado por Thomas Hobbes, a ideia de contrato social, a ideia do Leviatã, a ideia da existência de uma organização de direito. Eu costumo pensar, e até eu já coloquei isso num livro meu, que trata da estrutura, a estrutura analítica do crime. Eu costumo dizer o quê? Que o direito ele surge e ele evolui dentro da sociedade. Mas o que faz o direito evoluir são as necessidades do povo. Então, momentos de necessidades diferentes existirão direitos diferentes. As necessidades do povo brasileiro não é a mesma necessidade do povo da Suécia. Então, tem um desenvolvimento de direito diferenciado. E dentro da Grécia ainda, a gente tem que saber que o direito ele surge para a evolução do povo. O direito ele surge para ser utilizado pelo povo. Então, toda a estrutura jurídica que existe hoje é uma estrutura voltada para a evolução minha, para a evolução sua.
Só que o meu povo padece por falta de conhecimento. Muitas pessoas morrem pela principal praga que existe no mundo, que não é a fome, que não é as doenças, que não é a maldade humana. Mas eu entendo que a principal praga e o principal destruidor de sociedades é a ignorância. Então, quando a gente vem para dentro dos campos aqui, de faculdade, e a gente vê lá uma turma de 100, de 200, de 400 alunos, a gente acredita que existe a possibilidade de mudança, porque existem pessoas que escolheram não viver mais naquela ignorância e escolheram ter uma forma de poder que é um poder totalmente diferente, que é o poder pelo conhecimento. A sapiência, né? E no discorrer da história, o direito ele vem trazendo suas marcas. O senhor trouxe aí o povo hebreu, o Império Romano, e já trazendo à atualidade o direito na sua ascensão digamos, ascensão histórica da necessidade mesmo de que haja uma sociedade organizada, ou seja, um Estado de direito. E no século XVIII já, aí trazendo o direito contemporâneo, né? É um tópico muito interessante que o senhor trouxe aqui, relacionado à organização social. Um povo que decidiu ali lutar pelos seus ideais, lutar ali depois de um período negro, né? Um período de conhecimento escuso de direitos, não é isso? Que foi o período do feudalismo, né? Dos feudos, né? Que se eu quiser tratar aqui é interessante. E no direito contemporâneo, ele e foi e está sendo importante para nós que vivemos hoje nos tempos atuais? Existe um acontecimento que foi a Idade Média. E eles dizem que a Idade Média é a época da escuridão. Por que a escuridão? Porque não se tem relatado o que realmente aconteceu. Foi uma época da queda do Império Romano, século V depois de Cristo. O Império Romano, que era a estrutura estatal de todo mundo, e a gente pensa o mundo aqui, no mundo dentro de um centro Europa. França, Portugal, Itália, Inglaterra, Reino Unido. Não existia essas questões de um mundo, do globo como nós temos hoje. Isso é importante a gente ter em mente. O globo como nós temos hoje, não existia aquela ideia. Os países que eram os países bárbaros não eram contados ali no núcleo da evolução do direito. Então, vários acontecimentos. Nós temos influência da Europa demais dentro do direito brasileiro. Nós temos influência da França totalmente. Acontecimentos que teve um desfecho dentro da França, influenciou diretamente na evolução do direito do Brasil e do mundo. Eu já vou tratar aqui. Mas entenda isso. Essa questão de acontecimentos históricos, principalmente o que aconteceu na Idade Média com a queda do Império Romano. Imagina, Romário, a gente tinha um mundo organizado dentro das regras do direito romano. E o direito romano ele deixa de existir por uma ingerência e uma falta de administração econômica, social, uma administração interna. O direito romano cai. Uma ruptura, não é isso? Uma ruptura. E a gente tem o quê? A gente tem um período que é um período em que o mundo ele passa a crescer de forma sozinha. E aí vem o direito feudal. O mundo se fecha em determinados feudos buscando a segurança. Só que a gente imagina que tinha uma França que tinha um feudo, a Espanha tinha um feudo. Estava se evoluindo o mundo de forma sozinha e autônoma. Quando o mundo volta a se organizar, tem uma ideia do quê? O absolutismo já não é mais algo aceitável dentro das organizações de um Estado. O absolutismo onde uma pessoa manda, onde uma pessoa impõe as regras, onde uma pessoa dita as regras, onde uma pessoa exige essas regras e favorece apenas os seus. E começa a crescer uma ideia dentro do mundo totalmente diferenciada. Uma ideia que eles passam a falar de liberdade, passam a falar de igualdade, passam a falar de
fraternidade. Uma ideia que é encampada ali dentro da França. E existe alguns líderes voltados ao crescimento político, a tomar conta de determinadas regiões, que englobam essa ideia, adotam essa ideia e faz um movimento que é um movimento imprescindível para a evolução de todo o direito. E eu até falo para os alunos em sala de aula que a Revolução Francesa mudou a vida deles. Eles falam, mas como que é a Revolução Francesa? Que isso, professor? Eu sou de Carapicuíba, eles falam. O que tem a ver com a Revolução Francesa? Tem tudo a ver. 1789, existiu uma queda de um governo despótico, através do povo. A miséria venceu a Revolução Francesa. Como, professor? A pobreza não é algo que desperta a vontade de lutar. Porque você estando na pobreza, você fica constantemente na expectativa que vai conseguir sair daquele estado de pobreza. Isso é a pobreza. Então, existe uma terra que é uma terra das oportunidades. Hoje eu sou pobre, amanhã pode acontecer algo isolado e eu não ser mais pobre economicamente falando, porque pobre de conhecimento não existe. Só que a miséria é algo que desperta a revolta e alimenta a revolução. O miserável é aquele que não tem condição de evoluir. O miserável é aquele que não tem condição de sair daquela situação que foi colocada por uma organização da sociedade. E o miserável ele é um material muito, muito, muito propício para as revoluções. Foi o que aconteceu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, aquele grupo tomado pela miséria, se revoltou, derrubou o Estado e começa um novo tipo de mundo. Um mundo que é voltado para a liberdade, um mundo que é voltado para a igualdade, um mundo que é voltado para a fraternidade, e isso vem influenciar todos os mundos e todos os governos passam a ser vistos de forma diferente. E tratando de evolução, já é um gancho de um dos temas, evolução. Com a Revolução Francesa, nós vimos, né, em sala de aula, é bom lembrar que sempre estamos estudando, aprendendo. E no conhecimento, no saber histórico, a Revolução Francesa ela trouxe aí alguns marcos relacionados à tipificação, à codificação, não é isso? Ali vem depois o Código Napoleônico, o senhor pode tratar também. Tem outros temas relacionados ao conceito de república, porque logo após vem aí aquela ideia de a tripartição dos poderes, né, dos freios e contrapesos, nesse ponto de evolução estrutural do direito, onde uma necessidade social surgiu na tipificação, né, da conduta social. A Revolução Francesa, ela trouxe, então, para hoje, o nosso contexto atual, esses elementos de condução social, da codificação das ações sociais, a tipificação, enfim, das penas, das penalidades, foi importante? A Revolução Francesa, ela vem implementar, institucionalizar algo que o direito já buscava, que é a codificação. A codificação é a escrita de determinadas regras. Se sabe que se não for escrito, são palavras e pensamentos jogados ao vento. O homem tende a esquecer, o absolutista tende a esquecer, quem organiza o Estado tende a esquecer. Então existia um pensamento já antigo, desde os hebreus, de tentar codificar condutas básicas para a organização da sociedade. A Revolução Francesa, em 1789, ela, após o desfecho da Revolução, a queda da Bastilha, a ascensão dessas ideias revolucionárias de liberdade, igualdade e fraternidade, foi feito um código que se chamou o Código Napoleônico. Agora, qual que é a ideia dessa questão de tipificação? Quando você traz todas as ideias da organização de um governo para dentro de uma lei, para dentro de algo escrito, você vai evitar o quê? Você vai evitar a barbárie, você vai evitar a arbitrariedade. Como isso, Márcio? Como que isso pode acontecer? Existe um princípio hoje que é influência da tipificação, que é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Significa que o Estado tem que definir previamente uma conduta que ele acha ou julga ou legislou ser uma conduta criminosa. E isso para o cidadão, o que muda isso para o cidadão? Eu tenho conhecimento prévio do que eu não posso fazer, eu tenho conhecimento prévio da punição que eu vou ter se eu fizer algo errado, e isso foi uma evolução gigantesca, porque nós tínhamos, antes da Revolução de 1789, uma questão de codificação quando conseguir ser feito. Codificação de acordo com o absolutista, codificação de acordo com o rei. E o povo ficava à mercê da arbitrariedade. O rei, ele dizia o que era crime no momento de aplicação da pena. Se o rei não gostasse, não fosse com a cara da pessoa, não gostasse da família daquela pessoa, conseguia dizimar a família inteira. Então, uma conquista da Revolução de 1789 que tem que ser amplamente valorizada é essa questão da existência de uma codificação, de uma edificação anterior. Então, eles sabendo dessa vontade, dessa sede de poder que o ser humano tem, aí eles começaram a buscar limites por essa ânsia de poder. Nós temos o poder hoje, mas para não cometer erros futuros e voltar no passado do que aconteceu, de toda essa questão absolutista, de desrespeito a questões individuais, a liberdade, de falta de fraternidade, a gente vai ter que dar um passo diferenciado nessa revolução. E o passo foi a criação do Código Napoleônico. Código Napoleônico, onde ficou bem definido o que o Estado pretendia, o Estado e governados, Estado e obrigações, governados e obrigações. Então é muito bom hoje a gente ir no local e saber que o que você pode e o que você não pode fazer porque está escrito. Não é bom isso. Você chega no local, você fala, o caminho que eu tenho que entrar é esse, entre, saída, isso não pode, isso é proibido, proibido cruzar a esquerda, proibido cruzar a direita. E aí você sabe o caminho que você deve andar. E aí você não se desvia desse caminho. Agora, você imagina um mundo sem a tipificação, sem a codificação, sem a legalidade. Um mundo negro, um mundo da Idade Média. É um mundo que você não sabe se o rei vai querer matar você, matar sua família, invadir a sua propriedade, estuprar sua mulher, porque é o rei que define naquele momento o que ele vai fazer. Então a Revolução trouxe essa ideia de... Foi necessário, a gente pode falar assim, ó, foi necessário, porque eles falaram, quando estivermos no poder, a gente vai poder extrapolar esse poder. Porque uma coisa é você conseguir chegar ao poder. E aí vem a pergunta, o poder ele revela ou o poder corrompe? Você não pode se dar o luxo disso. Eu não quero saber isso. Então vai ter a lei, você tem que obedecer à lei. Porque ou ele revelando ou ele corrompendo, ele vai ser um mal. Tem pessoas que já são corrompidas e se revelam com o poder. O poder é algo muito, muito sério. Depois eu vou falar da relação de poder, quero falar nessa questão do constitucionalismo. Sim. O poder é algo a ser controlado. Inclusive, já trazendo a organização social, porque é a organização social que são dos pilares para a formação do Estado, não é isso? E o senhor poderia trazer aí a tríade da formação do Estado, porque logo também já é um assunto, já é uma janela para a questão do constitucionalismo, porque depois do Código Napoleônico, né, se aí nas ressalvas que o senhor fizer, vem a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Então, trazendo a tríade da formação do Estado, logo abarcando, né, isso dentro de um Estado que deve ser constituído, ou seja, a essência do constitucionalismo. A gente tem que entender a existência e a formação, a substância, o que nutre o Estado, a relação de poder. A humanidade, as pessoas, elas sempre buscaram e foram ansiosos na busca por figuras de poder na nossa vida. Todas as nossas relações, ela tem uma ligação de poder. Vamos entender isso. O homem, ou as pessoas aqui, a gente fala o homem, a mulher, tudo englobado quando fala pessoas, tem uma necessidade de uma organização por uma estruturação de poder.
A gente não consegue se organizar por si só. Mas quando a gente sabe que tem um Deus que é um Deus mais poderoso, um Deus supremo, e é aquele que tem todo o poder, a gente começa a ter uma tranquilidade. Por quê? Porque aí você começa a ficar tranquilo, porque fala, não sou eu que estou no poder. Quem está no poder é algo acima de mim. Então, se eu fizer alguma coisa de errada, eu infringi uma lei, mas ele também permitiu que eu fizesse isso e ele vai me cobrar sobre isso. Então, essa busca de estrutura do poder, você só se relaciona com pessoas que você tem uma troca de poder. Se você conversa com uma pessoa e a pessoa tem uma visão de forma dicotômica, diferente da sua, você não quer mais conversar com ela, porque você não consegue ter um poder sobre a regulação daquela conversa. Se você vê uma pessoa em ascensão maior do que a sua, você já acha que aquilo não é o certo. Alguns tratam como inveja, mas outros que veem a organização do Estado tratam como uma perca de poder. Aquela pessoa que consegue evoluir sozinha, ela não precisa mais de você. Você não tem mais um domínio sobre ela com o conhecimento que você tem. Então, sempre existiu essa ideia de criação de poder. E aí chegou a necessidade de se criar o Estado. O Estado é uma figura de altíssimo poder. O Estado é uma figura que detém determinados poderes que nós, governados, não possuímos. O Estado ele tem o ius puniendi, o direito de punir. O Estado ele pode intervir na sua liberdade. O Estado ele pode intervir nas suas particularidades. Quando vem uma pandemia, a gente não pode sair de casa. Eu não posso exercer minha profissão, porque o Estado consegue fazer isso. Então, como sempre foi o anseio do homem, nada melhor do que a criação de um Estado altamente poderoso para governar. Eu fico mais tranquilo quando eu sei que existe acima de mim e para todas as minhas necessidades sociais um Estado que vai me fornecer a educação, a saúde, a alimentação, que vai regular a economia. Eu fico altamente aterrorizado quando eu vejo que quem tem que fazer isso sou eu. Que eu vou ter que ir atrás da minha economia, eu que vou ter que correr atrás das minhas necessidades, eu que vou ter que suprir as minhas dificuldades. Tem pessoas que não querem sair fora da relação de poder do Estado, mesmo sendo subjugado pelo Estado. Tem pessoas que ficam sempre esperando o amanhã, o amanhã nunca chega e eles sempre colocam a culpa no Estado, porque eles são altamente dependentes do Estado. Então a figura estatal, todos têm que entender isso ainda. Principalmente quem está aprendendo direito. É uma figura que foi criada, é uma necessidade humana, é uma necessidade das pessoas. Ter algo mais poderoso que ele acima e à frente de tudo. Só que essa figura de poder é para servir. E como que você cria o Criador cria uma criatura mais forte que ele? Como lidar com essa criatura que é o Estado? E para você que nos acompanha, o direito, a formação do Estado, a organização social, interfere diretamente desde o levantar da nossa cama até um tomar de um banho, né? Vamos dizer assim, cotidianamente, usando um exemplo. E o estudar de uma matéria, ao usar um transporte público, a você adquirir um plano de saúde, como por exemplo, você tem ali os seus deveres perante o Estado em declarar o seu imposto de renda, os reflexos de um poder supremo que o povo próprio constitui, não é isso? Que é o Estado. O Estado. O direito, ele permeia em todas as áreas. O direito é uma ciência que está em toda a movimentação da sociedade. O que nós estudamos é uma ciência extremamente importante. Não fazendo diferenciação de outras ciências, mas o direito ele é necessário em todas as demais práticas. A medicina precisa de um termo de consentimento. A medicina precisa de uma liberação para que você possa intervir em determinados momentos no paciente. A medicina não pode ultrapassar o direito no ponto de vista do pessoal que é testemunha de Jeová, os adventistas. Existe um respeito. O direito ele se preocupa com toda essa organização. Existem momentos que direitos fundamentais eles têm que ser proporcionalizados para ser, às vezes, mitigados e flexibilizados pelo Estado. Então, quando você acorda de manhã, igual você falou, você vai tomar um banho e o seu banho tem uma água potável, tem uma água que é quente, existem duas concessionárias envolvidas que teve contratos emitidos e feitos pelo direito com obrigações e deveres. Uma concessionária de energia elétrica, uma concessionária de água.
E aí você sai, pega um transporte público, existe uma concessionária que no direito administrativo fechou determinadas obrigações, determinados deveres para prestar um auxílio para aquele cidadão e levar aquele cidadão do serviço para casa. Se você tem uma segurança pública e as pessoas não te roubam na rua, tudo isso está cercado por um direito. Se você tem uma organização de governo, se você tem uma organização educacional, tudo existe direito. A roupa que estamos utilizando hoje vem de um campo têxtil e teve vários contratos para chegar, várias pessoas que teve contratos do trabalho. Então o direito ele é completo, ele é tão amplo, porque hoje ele é um vaso extensor em todo o corpo da sociedade. Então, em todos os lugares do nosso corpo corre o sangue. Em todos os lugares do corpo social corre o direito, existe o direito. E tem pessoas que conseguem trazer uma pequenez para o direito e não conseguem trazer esse universo que o direito consegue contemplar. Ele é ilimitado da forma que ele existe hoje. Poucos lugares estão fora das obrigações do direito. E em obrigações do direito, o constitucionalismo já traz as obrigações tanto do seu povo, mas também, como bem disse, né, o senhor trouxe aqui, sabiamente, sobre o Estado, ele tem os seus atributos, mas qual a sua limitação, não é isso? E, inclusive, aqui atualmente no Brasil temos a tripartição de poderes, né? O executivo, legislativo, judiciário, e isso vem de lá de historiadores, filósofos que trouxeram essa teoria de organização, né? Do freio e contrapeso, né? Para justamente contrabalancear as ações do Estado, né? Que influem, né? Diretamente são influentes na nossa vida. O contrato social, a elaboração ali do povo que decide se organizar em sociedade, tem ali o povo que vota nos seus representantes. Então, já dando continuidade na formação do direito, na organização social com base no direito, o constitucionalismo, já indo para o constitucionalismo, ele é, de certa forma, essencial, porque ele organiza e regula as ações do Estado e dos seus entes, de um povo. Não é isso, professor? O que ocorreu ao longo da história, Romário? Vamos entender. Você começou a criar uma estrutura de poder muito forte. Essa estrutura de poder ela foi ganhando corpo. Essa estrutura de poder ela foi ganhando força. E essa estrutura de poder, ela tem várias roupagens. Ela tem um poder que emana do rei, ela tem um poder que emana do absolutista, ela tem um poder que emana do ditador. E essa estrutura de poder, ela ganhou uma força demasiada que passou a atropelar e passou a vilipendiar e a destruir os seus próprios governados. Então, o Estado, ele se faz necessário na nossa vida, porque nós precisamos de toda essa estrutura e essa relação de poder, como falamos aí há poucos minutos. Sim. Só que o Estado, ele passa agora, nesse momento, a ser altamente destruidor. Ele passa a ser um mecanismo sem controle em determinadas épocas históricas. Thomas Hobbes, no livro O Leviatã, fala disso. Ele diz que o Estado é o grande Leviatã, é o Kraken do duelo de titãs, é aquele monstro marinho que, quando liberto, ele não tem mais controle. Ele vai devorar tudo que tem pela frente, ele vai acabar com todos os seus governados. Então começa a surgir uma necessidade agora de se proteger do que foi criado, dessa estrutura de poder gigantesca que é o poder estatal. Então, hoje, nós temos algumas limitações no poder do Estado. E essas limitações, ela começou a ser discutida quando o Estado passou a ser visto como algo negativo, pois ele liberto com um poder ilimitado e absoluto, ele ia destruir, ele não ia se prestar para que foi criado, que é para servir os seus governados. Então, a gente começa a pensar num Estado que tem que ser limitado. E como que esse Estado vai ser limitado? Através de uma ferramenta que se chama constitucionalismo. Se a gente tem hoje a Constituição, é para limitar o poder do Estado para com os seus governados. Olha que coisa louca. Fabuloso. O Estado, ele gostaria de agir bem mais invasivo do que ele age hoje, mas ele não pode porque ele barra na Constituição. Isso qualquer um que saiba do direito tem que saber.
Então, se hoje existe uma aparência de que está ruim, com certeza, se não tivesse o poder do constitucionalismo e a Constituição de 1988, estaria bem pior, porque um Estado sem limite, ele consegue acabar com seus governados em poucos minutos ou em poucos segundos, a gente pode falar. Então surge o constitucionalismo com essa ideia, limitar o poder do Estado. E o constitucionalismo, ele tem alguns marcos históricos que tem que ficar pautado aqui. Ele tem a Magna Carta de 1215, que era o rei João Sem Terra, ou King Jones, o rei João, que era um rei extremamente absolutista, e ele cobrava muitos tributos dos seus governados. Então, João Sem Terra cobrava 90% até 100% de tudo que você ganhava. E isso começou a transformar a pessoa e levar as pessoas naquele estado de miséria. E na miséria você tem o quê? Revoluções. Então foi o primeiro marco de limitação do poder estatal, que foi do King Jones, ou o rei João Sem Terra, foi a Magna Carta de 1215, limitar o poder do Estado, a primeira vez que se pensou. E institucionalizou e criou um documento para isso, que foi a Magna Carta de 1215. Limitou o poder do rei João Sem Terra. Você não pode cobrar tributo dessa forma. Você vai ter que olhar aqui as necessidades dos seus governados. Você vai ter que agir de forma diferente. E eu entendo que isso não foi de forma pacífica. Os livros não contam, mas isso aí foi imposto pelo povo. Aí começa a vir a ideia do povo limitar o poder do Estado. E aí a gente tem um outro marco, de novo, na questão de limitação do poder do Estado, que é a Constituição de 1787 dos Estados Unidos. A liberdade das colônias americanas. Os Estados Unidos é a terra da liberdade. Aquela estátua da liberdade significa que nós temos liberdade para com o Estado. O Estado não pode intervir na nossa propriedade privada. Então, dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro das minhas propriedades, eu faço o que eu quero. Não preciso de intervenção do Estado para isso. Eu não quero que o Estado se intrometa na minha vida. Limitação total na Constituição americana de intervenção do Estado e uma limitação do poder estatal. Pode ter acontecido outras coisas, Romário? Pode, mas você tem que entender que o constitucionalismo traz essa visão de limitação do poder do Estado, regulação do poder do Estado. Você tem que controlar algo tão grande. E aí depois veio a Constituição Francesa, de 1791. A Constituição Francesa vem com aquelas ideias libertadoras de limitação do Estado, e a busca começa a ser pela limitação do Estado. E depois o mundo evoluiu para alguns documentos importantes, como a Declaração Universal dos Direitos do Cidadão. E aqui no Brasil, importante dizer que a nossa Constituição Cidadã de 5 de outubro de 1988 é uma Constituição que traz uma limitação muito grande do poder estatal. Tanto é que hoje não é um acontecimento muito raro você ver o STF falando isso viola a Constituição. Determinada atitude viola a Constituição. Nada mais, nada menos eles estão falando, não podemos violar direitos do povo daqui para frente. O povo é protegido por algo maior, a Constituição. Não podemos fazer dessa forma. Então, se a tributação hoje é de 20%, 30%, 40%, com certeza se não tivesse um poder constituinte nos protegendo, o povo seria bem maior. A gente não conseguiria viver. Então, é a relação de poder, a criação, a ascensão e a limitação de poder. Isso é algo natural do ser humano. O constitucionalismo é visto na Constituição ou nessa seara jurídica. Mas toda limitação de poder é uma vertente do constitucionalismo. Incrível isso. Determinadas regras, às vezes, que tem dentro da sua casa, você aceita quando você é criança. Se o seu pai falar que o microfone que é preto é vermelho, você não conhece, você aceita. E existe um poder ali, um pátrio poder. Mas com a evolução, você vai contestando determinadas coisas. Você vai falando, isso não é certo, isso aqui não tem que ocorrer. Uma vertente do constitucionalismo. Então, o conhecimento também consegue trazer isso para você. Você ser um ser racional, capaz de saber quando tem um direito violado e capaz de se insurgir. Muitas pessoas vivem com direitos violados porque nem sabem que possuem direitos para serem violados. Loucura, né? Se eu não tenho conhecimento do que tenho de direito, como é que eu vou saber
parametrizar aquele que violou ou não um direito meu, né? E em relação à institucionalização do poder do povo, do exercício, né, melhor dizendo, do poder do povo, já fazendo um link aqui com o artigo 1º da Constituição, lá do trecho que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por intermédio dos seus representantes, que ele elege e escolhe ali os seus representantes, né? Assim, em tese, aqueles que vão ditar ali os seus interesses, né? Representar os seus interesses. E o constitucionalismo, como o senhor bem disse, ele reflete diretamente, né, a você que nos acompanha. O constitucionalismo, até esse momento que estamos aqui, a essência dele está sendo vivida por nós. Nosso direito à livre expressão de opinião, nossa livre a circulação, do direito de ir e vir, nosso direito à educação, que inclusive estamos tendo uma boa aula aqui no nosso bate-papo com o professor Márcio. E a essência do constitucionalismo hoje, ela tem sido vivida integralmente ou o passar do tempo ali, o Constituinte de 88 instituiu ali o artigo 1º, o povo exerce de fato o seu direito ali, emana o poder diretamente? Eu tenho uma esperança muito grande, e não é uma esperança pautada na irracionalidade, é uma esperança certa de que o nosso povo, o povo brasileiro, vai evoluir para um caminho muito próspero. Por quê? Eu sou historiador, então eu sei que toda evolução é uma evolução paulatina. E as leis, elas nascem mais evoluídas do que determinada sociedade, e a sociedade se adequa àquela lei e evolui juntamente com aquela lei. A Constituição de 1988 é uma Constituição extremamente evoluída. É uma Constituição que traz direitos fundamentais que ainda não chegou nem a 10% da evolução de conhecimento, como o caso da dignidade da pessoa humana. Só que o que ocorre? O povo ele está em constante evolução. E a evolução vem pela busca do conhecimento. A evolução vem pela busca da racionalidade. Então é preciso que exista um culto racional, e o culto racional está dentro do conhecimento. O que eu vejo? Eu vejo uma construção altamente evoluída para um povo que está em evolução, não um povo que não é evoluído, um povo que está em evolução. Por que eu posso dizer isso? Porque na minha época de bancos acadêmicos, de bancos aí quando eu estava de discente, quando eu era aluno, as salas de aulas eram compostas por 10, por 15 alunos. Então não era todos que tinham acesso às informações que a gente tem aqui hoje. Hoje eu dou aula para salas de 100, 130, 180 alunos, e ainda eu consigo difundir o meu conhecimento com a sua ajuda através das redes sociais. Então a gente tem uma evolução que está acontecendo, mas está acontecendo em passos largos. Dentro disso, eu respondo a sua pergunta. Todo poder emana do povo. O povo começa a ter conhecimento sobre isso. O povo começa a reivindicar isso. Pessoas que estão no poder acham que todo poder emana deles. Toda a honra e a glória seja dado a eles. Mas quando o povo começa a entender isso em toda a história, que ele é o principal, ele é o principal criador do poder, e que o poder só existe para servir o povo, aí começa a modificar o cenário. E o Brasil, se não está prestes a acontecer isso, está muito próximo. Então a gente está numa época em que a gente pode esperar uma modificação histórica muito grande, porque pessoas hoje estão nos bancos da faculdade, pessoas discutem determinados temas na escola, pessoas discutem em canais de YouTube determinados temas com uma constância e uma consistência muito grande. Então a gente está em plena evolução. Tudo começa no direito como a utopia. Eu costumo dizer isso, a utopia é algo que é irreal, que é inalcançável. Agora, quem dizia que as mulheres iriam fazer parte dos bancos acadêmicos há 60 anos atrás, como faz hoje? Quem diria que iria existir uma operação
não discutindo as questões procedimentais e processuais dela, queriam levar determinadas pessoas da alta sociedade, dono de grandes empresas, para sofrer as agúrias do cárcere, do direito penal, do processo penal. Isso era impossível. Então, é inegável que algo está mudando. E a modificação começa sua, individual e pessoal. Se eu tem um ditado que diz que se eu tenho que comer um elefante, eu vou comer esse elefante um pedaço por dia. E você tem que começar a modificar isso. Se você conhecer a você mesmo e conhecer o seu inimigo, a sua evolução vai ser clara. Então a gente depende muito disso que está acontecendo aqui para a evolução da lei. A lei está muito evoluída. A aplicação da lei dentro de uma sociedade mais evoluída. E indo já às considerações, né, ao desfecho, ao conhecimento e informação, quando já num panorama histórico, esse aparato que tivemos aqui, relacionado à história do direito, o constitucionalismo, a importância e a influência do constitucionalismo e da carta que hoje rege o povo brasileiro, que é a Constituição de 88, na condição de cidadão, exercendo a sua cidadania em sociedade. É possível, à luz da Constituição, com garantias fundamentais estabelecidas pelo próprio povo, essa evolução, ela tem uma linha tênue ou ela tem uma linha, ela tem ali as suas variações em termos culturais? O senhor consegue trazer nas nossas considerações finais a quem nos acompanha, você que nos acompanha aqui no Focado no Direito, que é exatamente esse o propósito, discutir o que é o direito, a sua influência, e hoje com a presença do professor Márcio, trazendo, né, a nobreza que é o conhecimento do direito. É uma luz que continua trazendo caminhos, iluminando caminhos para o indivíduo continuar exercendo um bom papel dentro da sociedade. Inclusive, o senhor disse que a mudança, a gente não depende de um coletivo, mas depende de nós para que o coletivo seja mudado. A questão do conhecimento, do ponto de vista histórico e cultural, com certeza houve alguns marcos que impediram a evolução do conhecimento. Quando a gente vê a colonização do Brasil, a gente já começa a entender como que foi a disseminação do conhecimento dentro da colonização. Então, você não pode jamais fechar os olhos para o que aconteceu na história e tentar querer uma evolução em um país que a escravidão, um ser pelo outro, faz pouco tempo que acabou. Mas aí a gente vê, e o que vai tirar esse atraso? O Brasil, 130 anos ou mais, que o Brasil começou a entrar numa evolução racional e humana, de eu falar que eu não posso escravizar outra pessoa e colocar essa pessoa obrigatoriamente para trabalhar para mim, sem alma, sem vida, e a vida dele e a integridade física serve para mim, faz pouco tempo. Como alcançar todo esse atraso pelo qual o Brasil passou? A informação. A informação hoje, pelos mecanismos de informação, chega muito rápido na casa das pessoas. Chega muito rápido nos ouvidos e nas mentes das pessoas. A intenção do professor não é mudar determinados alunos. A função do professor agora é mudar determinadas mentes. Você mudando a mente da pessoa com o grau de informação, com a qualidade de informação, com a rapidez de informação que ele tem hoje, facilmente ele consegue alcançar todo aquele atraso, todo aquele déficit de falta de cultura, de falta de educação que ele não teve. Então, eu costumo dizer o quê? Hoje, você não vai aprender filosofia. Você tem que aprender filosofar. Então, você tem que buscar, você tem que saber que você tem em suas mãos o mundo inteiro. E o que isso pode modificar? Pode modificar o seu pensamento. Você ser uma pessoa melhor. Então, não existe vitória com pessoas fracas e inqualificadas. Não existe isso. Você tem que buscar o tempo inteiro evoluir. Você não consegue vencer um mal que quer te destruir sem conhecer esse mal. Então, tem pessoas que estão vivendo de uma forma Walking Dead, andando por aí sem pensar em nada.
e tem pessoas que estão se preocupando com a evolução da sociedade, mas uma evolução que começa a partir da evolução do eu e modificar tudo que está à minha volta. Hoje é possível alcançar e tirar todo o atraso que a gente teve? Com certeza, perfeitamente. Cara, você consegue hoje fazer uma pós-graduação no outro lado do mundo de forma em EAD, online. Isso aqui que a gente está falando pode chegar em todos os lugares do mundo em menos de um segundo, se você colocar nas redes sociais. Então, nós temos um déficit muito grande que foi criado, mas nós temos uma ferramenta para tirar todo esse atraso, que poderia nos prejudicar, mas depende de quem? Depende de quem quer receber a informação, de quem quer buscar essa informação. Depende daquele que quer se construir e se modificar. E o processo de construção é muito doloroso. Você não vai se formar em algo sem você sofrer algumas quebraduras e algumas machucaduras. Você tem que, às vezes, quebrar determinados ossos. E quando a gente fala ossos, são ossos da mentalidade. Quebrar determinados paradigmas para depois você engessar na forma correta. Só que a evolução, ela para com o professor em uma porcentagem muito pequena. Eu consigo te influenciar em 10%. Os outros 90% depende de você. E esse depender de você é que nós estamos ficando atrasados, porque tem muitas pessoas desinteressadas. E tem aproveitando isso, tem uma frase muito interessante que o conhecimento, ele propriamente é sábio, porque ele não vai ficar na mente de quem não o quer, de quem não é interessado por ele. E assim, se tratando de conhecimento, já o senhor traria nas suas considerações finais, né, aí algum conselho pautado no conhecimento que tivemos hoje, que tratando aí do constitucionalismo, do período histórico, disso que nós tratamos e observamos que o cerne aqui, o ato principal é o saber dos seus direitos, a essência de quem é de direito, né? Quem é de direito, ou seja, o sujeito na sua existência. Nas suas considerações finais, professor Márcio, primeiramente agradecendo a sua participação, já dando a oportunidade também de o senhor trazer algum conselho, um desfecho por sua parte para aquele que nos acompanha. Também aí quiser trazer alguma experiência, alguma digamos, um ponto a ser destacado logo nas suas considerações finais. Por favor, professor. O que eu posso dizer é o quê? O que eu posso dizer é que o conhecimento é uma busca individual. Nós temos alguns mestres que passam pela nossa vida que dizem o caminho que devemos seguir, mas permanecer e continuar naquele caminho depende da pessoa, de forma individual. Então você tem que começar a tratar o conhecimento como algo que é necessidade da sua vida. Você tem que começar a encontrar o prazer em conhecer as coisas e sair do poço da ignorância de determinados assuntos. E o conhecimento ele não está ligado a uma questão de evolução econômica, mas uma questão de evolução pessoal. E essa evolução pessoal depende de um querer profundo. Quando você buscar o conhecimento, assim como você tem que buscar o ar que você respira ou a água que você bebe, aí você vai conseguir chegar no seu objetivo comum. Uma outra coisa na busca pelo conhecimento é que vivemos em sociedade. Ninguém evolui fora da sociedade ou de forma sozinha. Então a gente tem que buscar um conhecimento para fazer um bem pessoal, individual, e um conhecimento que possa trazer um bem na coletividade. Você ser uma pessoa melhor, você ser uma pessoa mais instruída, você ser uma pessoa agradável, você ser uma pessoa que consegue ajudar o próximo. Essa é a finalidade da busca pelo conhecimento. E nessa busca, você tem que correr e passar por determinado caminho. Esse é um conselho que eu posso dar. Você tem que passar esse caminho de forma solitária. Você não tem que criar expectativas ou buscar ajudas de outras pessoas para conseguir o caminho do conhecimento, o término de uma faculdade de Direito, que é 5 anos. Você precisa fazer isso de forma solitária, porque senão você vai ser desestimulado no meio do caminho. Existe um ditado que diz que
A pessoa mais madura, ela fala sobre o que ela fez. A pessoa que é a pessoa da atualidade, ela fala sobre o que ela está fazendo. E o tolo diz o que vai fazer. Então é importante você buscar o conhecimento de uma forma isolada e não dizer quais são os seus objetivos para as pessoas que não podem te ajudar. Só se juntar com pessoas que podem contribuir com a sua evolução e se afastar daquelas que vão te atrapalhar nessa sua evolução. O caminho é árduo. Então, a estrutura da faculdade aqui, a estrutura do direito, ela vai te apresentar esse caminho e esse desejo maravilhoso de busca pelo conhecimento. Eu queria agradecer novamente, parabenizar por essa proatividade, por essa forma como você, como aluno, Romário, e todos que estão aí por trás te ajudando, está conduzindo. Eu acredito muito na possibilidade da mudança das pessoas, acredito muito na qualidade das pessoas, e a minha principal busca não é que você tenha apenas uma ordem dos advogados ou esteja em alguma classe. A principal busca é você poder amanhã ou depois, ou daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, sentar num banco e a gente conversar sobre várias coisas de evolução da vida, de evolução da humanidade. Esse é o melhor prazer para um professor, é o reconhecimento. É como se fosse um filho. É você se realizar por intermédio dos seus alunos. E você estando aí sentado agora dessa forma, me entrevistando, me traz uma alegria tão grande, me emociona tanto, e eu desejo que esse projeto cresça e que todos os outros alunos possam sentar aí também e entrevistar todos os outros professores. Então, muito obrigado, professor, a sua contribuição para que esse projeto de hoje, né, o episódio de hoje, tivesse o seu andamento. E também agradecer em nome do grupo focado no direito, a todos os membros do grupo de estudo, em salas de aula, sempre focados no direito. E também agradecendo a Universidade Anhanguera, aqui campus Osasco, proporcionando, né, trazendo os meios de viabilização para esse projeto ter sua forma, ter o seu andamento, também por intermédio da equipe de produção, o corpo, né, toda a estrutura aqui disponibilizada para a execução desse projeto, por isso, iniciativa dos estudantes, né, iniciativa acadêmica, e essa é a importância, né, de um trabalho em equipe. E muito obrigado, focado no direito. Nos vemos nos próximos vídeos.